Olá, tudo bem? Meu nome é André Uli, essa aqui é a segunda aula do nosso curso de Introdução à Programação, um curso pensado para pessoas que estão começando na área de tecnologia, começando a desenvolver software e também para aquelas pessoas que estão pensando em migrar de carreira. Tá? É um curso onde eu vou tentar te dar toda a base para você dar aí os primeiros passos em desenvolvimento de software. Se você está chegando aqui agora, essa é a nossa segunda aula. Na descrição do vídeo tem o link para a playlist, onde você vai ver desde a apresentação, né, e as outras aulas. E já se inscreve no canal para você não perder, né, as próximas aulas aqui. E se você conhece alguém também que está aí nesse momento começando a aprender, compartilhe esse vídeo com ela, que eu tenho certeza que ela vai tirar muito proveito do conteúdo que a gente vai ver aqui. E sem mais delongas, vamos continuar aqui falando de operadores lógicos. Na aula passada a gente falou do OR, né? Deixa eu voltar aqui. Então, na última aula, a gente viu aqui, né, sobre o operador E, onde a gente tem duas afirmações, e se ambas as afirmações, né, ambas ou todas as afirmações forem verdadeiras, o meu sistema vai retornar verdadeiro. Como aqui eu tenho uma afirmação verdadeira e uma falsa, né, porque 5 não é maior que 7, então ele vai me responder falso. Por quê? Aqui eu preciso que todos eles sejam verdadeiros. Beleza, mas mais detalhes a gente vê lá na nossa aula de operadores do E, na aula 1. Agora a gente vai falar do OR, tá? Eu vou copiar aqui, né? Eu copiei para reaproveitar, enfim. Agora, o OR, primeiro, né? Como que a gente... Deixa eu só deixar aqui. Opa! Colocar qualquer coisa aqui. E aí, primeiro eu queria mostrar, né, como que a gente representa o OR, né? Então, em português, o OR é O. Em inglês, o OR. Em algumas linguagens, né, a gente vai usar a expressão em inglês. E em JavaScript, que é a linguagem que a gente escolheu aqui, né, para ver na prática isso aqui funcionando, o OR ele vai ser representado pelo caractere de barra vertical, ou pipe, né? Duas vezes o pipe, tá? Eu vou tentar em algum lugar aqui da tela colocar uma imagenzinha aqui do pipe, tá? Para vocês. Que é um caractere que a gente não costuma usar no dia a dia, né? Mas enfim, vamos lá, né? Como que é o OR? Então a gente sempre está fazendo perguntas aqui, né? Usando maior, menor e comparando dois números. E se essas afirmações forem verdadeiras, o computador vai responder verdadeiro, né, se for verdade, e vai responder falso se não for uma verdade. Então, se a gente colocar aqui, por exemplo, 5 é maior que 3, ele vai me responder que é verdadeiro, tá? Então, eu vou colocar aqui verdadeiro. Se 5 é maior que 3, ele vai ser verdadeiro, ou se 5 é maior que 10, isso aqui é falso. Mas e aí, o que o computador vai fazer no final das contas? Ele vai me responder verdadeiro. Por quê? Ou um ou outro, tá? Nesse momento aqui, quando eu tenho ou, se pelo menos uma das minhas afirmações forem verdadeiras, o sistema vai me responder como true, como verdadeiro. Então, vamos colocar aqui, né, assim como a gente fez lá no E, se pelo menos uma afirmação for verdadeira. Então, se pelo menos uma afirmação for verdadeira, ele vai me retornar true. Então, se eu vier aqui colocar, né, 5 é maior que 3 ou 5 é maior que 2, eu tenho duas afirmações verdadeiras. Qual que é o comportamento dele nesse momento aqui? Verdade também. Por quê? Pelo menos um. É pelo menos um? Pelo menos um. Então tá, então é verdadeiro. Agora, o que acontece se eu colocar aqui 5 é maior que 9 ou 5 é maior que 7? Espera aí. Ou um ou outro, lembra? E aqui eu tenho nenhum nem outro, né? Porque 5 não é maior que 9 e 5 não é maior que 7. Então isso aqui vai ser falso. Ou seja, ele só vai me retornar falso se todas as afirmações forem falsas, tá? Beleza, mas eu não quero que vocês confiem em mim. Vamos ver na prática. Vamos lá perguntar para o computador se é isso mesmo. Lembrando que a gente está usando JavaScript e a gente vai usar aqui o OR. Então a gente vai lá para o nosso REPLIT.com, tá? Lá na primeira aula a gente aprendeu como fazer. É super simples, tá? E só reforçando aqui, né? O motivo da gente usar o REPLIT aqui é porque é simples e a gente não quer ter complicômetros aqui na nossa jornada. Eu quero que vocês se foquem no que a gente está vendo nesse momento, tá? Então vamos lá.
A gente vai ter aqui o nosso código, né, aqui no index.js, é o arquivo que vai salvar o nosso código, e a gente tem o console, que é onde o computador, a voz do computador, né, vai aparecer aqui o que o computador está falando pra gente, nessa telinha preta aqui. Vamos lá então, né, para mandar mensagens para o console, a gente tem que fazer console, que é o nosso objeto ali da direita, e colocar aqui log, tá? E colocar isso entre parênteses, tá? Parênteses é muito importante aqui no JavaScript. E no final de toda a instrução, a gente tem que colocar um ponto e vírgula, tá? Tem que colocar? Não, na verdade não tem, funciona sem. Porém, vamos criar esse hábito bom, porque lá na frente esquecer um ponto e vírgula pode ser um problema, tá? Então vamos já criar esse hábito de sempre que termina uma execução numa linha, a gente coloca um ponto e vírgula, tá bom? E aqui a gente vai fazer uma afirmação. Tá? Lembra que 5 é o número 5, né? O maior que, ao invés de escrever em português, a gente vai colocar um sinal de maior e vamos colocar aqui o 3. Tá? 5 é maior que 3? Verdadeiro. E aí agora a gente vai fazer uma segunda pergunta aqui, né, na mesma linha. Ou o 5 é maior que 9? É falso, né? Mas lembra que a gente falou que se pelo menos um, então ó, eu tenho pelo menos um verdadeiro aqui. E ele me retornou verdadeiro, tá? Então beleza, legal. Então o ou funciona, né? E lembra que eu também falei, né? Se todo mundo for falso, ele vai me retornar falso. Então, ó, nenhum, nem outro aqui. E, né, como esperado, ele retornou falso. Então vamos voltar aqui uma afirmação verdadeira. E lembra que lá no E a gente poderia fazer quantas perguntas a gente quisesse aqui para o computador, né? Sempre usando o operador aqui entre as afirmações. Então eu tenho uma afirmação ou outra afirmação. Eu também posso fazer aqui, ó, ou outra afirmação. Vou colocar outra afirmação errada aqui. Vou falar que 1000 é menor que 5. Onde já se viu? Não, isso aqui não é verdade não. Mas ele vai continuar falando para mim que é verdade, porque pelo menos uma das afirmações é verdadeira, né? Então isso aqui é verdadeiro, tá? E aí você pode fazer vários testes. Lembra que eu falei se todo mundo for verdadeiro ele vai se retornar verdadeiro? Será que é verdade? Testa aí do lado aí de vocês. Depois me fala se deu certo. Beleza. Então aqui a gente aprendeu o ou, tá? Eu sei que nesse momento as coisas talvez elas estejam parecendo simples demais, mas confia, daqui a pouco elas vão ficar complicadas. Mas eu espero que, não que elas vão ficar complicadas, a gente vai fazer coisas complexas, mas por a gente estar pegando esses conceitos tão isolados aqui, quando a gente juntar tudo não vai ser tão difícil, tá? A minha intenção é essa. Então vamos com calma. Se você tá achando isso super fácil, que bom, legal, isso é um bom sinal, tá? E lá na frente a gente vai começar a juntar as coisas e eu espero que as coisas não fiquem muito mais difíceis, porque a gente já está pegando as coisas aqui, entendendo muito bem desde o começo. Então vamos lá, a gente aprendeu o ou aqui, e a gente já aprendeu também, né, sobre afirmações, sobre usar um monte de coisa ou não, enfim. Isso a gente já viu lá na aula 1. Vamos para um próximo operador aqui, tá? E depois a gente vai começar a misturar um pouco as coisas. Esse próximo operador aqui, deixa eu tirar as coisas aqui, a gente já vai criar exemplos novos, tá? Eu vou deixar só uma afirmação aqui, e essa afirmação eu vou deixar uma afirmação verdadeira. E agora a gente vai aprender o comando não, que também é representado em inglês por not. Em algumas linguagens a gente usa o not, e em JavaScript a gente usa o ponto de exclamação, tá? E o not, para que ele serve? Ele serve para inverter o resultado da afirmação. Como assim? É isso mesmo, se afirmação. Se, o se a gente vai ver lá na frente, mas se essa afirmação ela me retornar verdadeira, tá? Então aqui, ó, nesse momento 5 é maior que 3? Verdade. Agora eu vou usar o não. Até agora, né? Aqui faltou um né? É maior que 3? Se eu fosse usar o não no português, né, seguindo essa estrutura do português, eu iria falar assim: 5 não é maior que 3, tá? E aí ele me falar aqui que é falso, né? Mas eu já vou colocar uma coisa aqui
que não é tão natural no português, mas que a gente vai ver depois na maioria das linguagens, tá? A gente vai colocar primeiro uma afirmação do jeitinho que ela é aqui e depois a gente vai falar não para ela. Então vai ser 5 é maior que 3? Aí a gente vai falar não e aí o computador vai responder alguma coisa, tá? Lembra lá, né, quando a gente está aprendendo os primeiros comandos que a gente está aprendendo, né? A gente aprende muito não. Então, não coloca o dedo aí na tomada, não faz tal coisa, enfim. Aqui não é diferente. Então a gente vai falar o não depois da afirmação aqui, tá? E aí a gente também vai usar outra coisa aqui muito importante na programação, que é o uso de parênteses. Entenda o parênteses aqui do jeito que a gente usa na matemática, né, para resolver as coisas ali dentro primeiro e depois aplicar o que está de fora, tá? E aqui a gente vai aplicar o não para o que estiver dentro do parênteses. Então, eu tenho uma afirmação dentro de uma caixinha, eu vou esperar a resposta daquela afirmação e vou aplicar o não por cima. Então, aqui eu falei, 5 é maior que 3? Verdade. Aí eu coloquei assim, não. E aí o computador vai falar, tá bom, se era verdade aqui e agora ele colocou não, eu vou inverter. Então, isso aqui é falso. Tá? Por quê? Não, 5 é maior que 3? Não, eu inverto. 5 é maior que 3? É sim. Porém, aqui eu coloquei o não e isso aqui se tornou falso, tá? Então, esse resultado aqui era verdadeiro, coloquei o não e agora o computador está me respondendo falso, porque eu falo, me fala o contrário da afirmação. Pode ser que nesse momento isso não faça o menor sentido, porque seria muito mais fácil eu falar assim, né? Ao invés de colocar aqui, para ter retornar o falso, eu poderia muito bem fazer isso aqui, 5 é maior que... é menor que 3, né? Mudei e agora ele está me retornando. Nesse contexto aqui é a mesma coisa, a gente tem o mesmo resultado. Mas lá na frente a gente vai ver que isso aqui, em determinados contextos, usar o não vai facilitar muitas coisas. Vou tentar dar um exemplo aqui rápido. Imagina que você tem um sistema de um banco e você gostaria de classificar os clientes. E você quer mandar uma mensagem para alguns clientes, porém para um específico ali você não quer, né? A gente tem lá no nosso banco, né, na instituição financeira ali, a gente tem os clientes Prime, os clientes Plus, os clientes normais, os clientes Standard ali, né, padrão, cliente Super Saiyajin e cliente investidor, tá? E eu quero mandar uma mensagem a respeito da conta bancária e nesse momento para o cliente ali que é investidor, não faz sentido aquela mensagem. Eu poderia falar assim, olha, computador... cliente igual a eu esqueci os nomes, né? Padrão, cliente igual a Plus, Advantage, igual a Prime, aliás, né? Igual a padrão e igual a Advanced e igual a Saiyajin e igual a Prime. Tá? Poderia fazer isso e aí responde a mensagem. E aí eu só não coloquei o investidor. Mas eu poderia fazer uma coisa mais simples. Eu poderia colocar: sistema, me manda mensagem se cliente não investidor. Olha só, ele vai pegar todos os outros exceto o investidor. Então, nesse contexto, o não ele pode ser uma vantagem e uma desvantagem. Qual que é a vantagem aqui? Se entrar um cliente novo, né, que não é investidor, automaticamente vai receber essa minha mensagem. E qual que é o problema aqui? Se entrar um cliente novo, automaticamente vai receber a minha mensagem. Peraí, André. Então, é uma vantagem, uma desvantagem? Sim. Aí a gente começa a entrar no grande dilema da programação, que é o depende. Depende do contexto, depende da mensagem que você está mandando, depende se esse é o comportamento que você quer. Você pode ser mais, nesse caso, né, na hora de tomar decisão, você pode ser mais conservador ou conservadora e falar, não, olha, eu quero especificar os clientes para não ter perigo de mandar mensagem para quem não deve. Ou você pode ser conservador ou conservadora no sentido também de, olha, eu vou deixar só quem não vai receber mensagem porque eu não quero correr o risco de clientes novos não receberem a mensagem. Então, nesse momento, a gente chega aqui num dilema legal, que é usar a nossa lógica. Isso aqui não vai ser a tecnologia que vai resolver para você, não vai ser o framework que vai resolver para você. É a lógica que você tem, é a inteligência humana que você tem que vai dar a instrução que mais faz sentido para aquele contexto, naquele momento. Então, por isso que é muito importante lógica de programação.
tá? E aí quando a gente usar uma ferramenta poderosa que vai fazer com que a gente consiga fazer coisas com muita facilidade ou com muita velocidade, isso aqui vai ser o principal para usar muito bem essas ferramentas, tá? Então é isso. Falei bastante agora, né? Mas isso é super importante. Agora vamos ver o não em ação. Falei, mas não mostrei, né? Será que é verdade? Então eu vou apagar todas essas outras instruções. Vou deixar uma instrução verdadeira. Antes de sair aqui, né, colocando meu não, eu vou colocar isso aqui dentro de uma caixinha, que é o meu parênteses. Então aqui, ó, eu abri o parênteses do log. Ali, ó, abriu e fechou, né? E eu abri o parênteses aqui para colocar ali a minha afirmação numa caixinha. E lembra, o não, ele é o ponto de exclamação, então eu vou colocar aqui. Olha, isso aqui deveria retornar verdadeiro, a gente acabou de ver, né? Agora eu coloquei um não. Então ele vai inverter. Tá carregando aqui, gente. Pronto, aí ó, retornou o falso, né? O não verdadeiro. Olha só, eu posso chamar de falso e posso chamar de não verdadeiro, tá? Legal. Então aqui a gente aprendeu o não, aparentemente super simples, mas no dia a dia esse operador ele é muito importante e vai ajudar muito a gente. Eu não vou mais me prolongar aqui nessa aula, eu pretendo deixar as aulas curtinhas para vocês terem facilidade depois de voltar nelas, se alguma coisa não ficar clara, enfim. Sempre olhar ali na playlist, né, se precisar voltar em algum assunto. Na próxima aula a gente vai começar a misturar um pouco as coisas, o e, o ou, o não, a gente vai começar a misturar essas coisas, a gente também vai começar a trazer alguns casos reais aqui, né, a gente vai usar a nossa lógica aqui. E espero você para a próxima aula e espero que esteja se divertindo e aprendendo e gostando do que está vendo, e a gente se vê até a próxima aula. Um grande abraço e muito obrigado para quem ficou até aqui e até mais. Valeu, gente!